Fala, sétimo ano, beleza? Como é que vocês estão? Então, galera, olha só, tô passando para fazer aquela nossa revisãozinha esperta, tá? Para nossa prova. As questões vão estar aqui embaixo na descrição desse vídeo, como também vão estar no plural para quem prefira pegar por lá, tá bom? Galera, vamos começar aqui, ó. Questãozinha de número 1. Explique o que é chuva ácida. Gente, chuva ácida é basicamente um fenômeno que se desenvolve a partir da interação entre gases poluentes e o vapor d'água presente nas massas de ar. Então, nós temos aqueles gases poluentes alcançando as massas de ar, interagindo com o vapor d'água presente nessas massas, e o resultado é uma chuva que cai com um pH mais ácido, beleza? E, inclusive, a consequência negativa para a chuva ácida é justamente o quê? É justamente a deformação de obras públicas, a morte de alguns animais, a contaminação de corpos hídricos, beleza? Esses são os pontos principais do que é chuva ácida. Você pode escrever assim no seu caderno. Chuva ácida, eu vou falar rápido porque é um vídeo, né? Se quiserem ir um pouquinho mais devagar, vocês voltem, diminuam a velocidade do vídeo, tá bom? Então vamos lá. Chuva ácida é um fenômeno que ocorre a partir da interação de gases poluentes com o vapor d'água presente nas massas de ar. Ponto. A partir disso, vírgula, vamos presenciar a formação de uma chuva com pH mais ácido, o que acarreta em deformação de obras públicas, morte de algumas espécies e contaminação de corpos hídricos, vírgula, dentre tantas outras consequências. Ponto final. Beleza? Questãozinha de número 2. Por que enchentes em grandes cidades não se tratam de um fenômeno apenas ambiental? Galera, pelo seguinte, quando nós falamos de enchentes, movimento de massa, como o pessoal chama de deslizamento, gente, nada disso é 100% ambiental, tá? Nada disso é por conta de um fenômeno que a natureza desenvolve fora de controle ou algo do gênero. Não, 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 não. Quando você pensa, por exemplo, em enchentes, o que você tem é o seguinte: uma lógica em que houve a devastação da vegetação no entorno de corpos hídricos, rios. Houve a deposição de sedimentos dentro desses corpos hídricos. Houve a utilização das águas desses rios para geração de energia elétrica. Construção de habitações no entorno dos rios. E aí, quando chove, cara, não tem jeito. Vai ter um processo de enchente, não tem como. Pessoal, o ponto central é o seguinte: cheias são comuns em qualquer rio. Todo rio, durante um período do ano, vai ter vai presenciar um cenário em que sua vazão vai aumentar e as águas vão transbordar as suas margens. Isso é normal. Porém, o que o homem faz é potencializar esse fenômeno que é natural. Como que o homem faz isso? Ora, quando o homem, por exemplo, desmata a vegetação no entorno do rio, vegetação essa responsável por manter as margens do rio intactas, por evitar que lixo caia dentro do rio, para evitar que a diminuição da vazão, para evitar que a diminuição da quantidade de água dentro do rio ocorra. Quando você tira essa vegetação, você tira o principal elemento que segura essas margens. E aí a água que estava dentro do rio não tem o que a segure. E durante o período de cheia, ela vai transbordar. Não tem como, ela vai transbordar. E aí tem um outro cenário, que é quando o homem constrói condomínios de luxo, prédios, condomínios, no entorno de um rio. E ele asfalta aquele chão. Asfalto impede a infiltração de água no solo. Se o solo não vai penetrar, se a água não vai penetrar no solo, se a água não vai infiltrar no solo, ela vai escoar
superficialmente, ela vai escoar sobre o solo. E aí, cara, vai acumulando, acumulando, acumulando até gerar um cenário de enchente. Percebe? Então, quando falamos de fenômenos que as pessoas tendem a chamar de ambientais, o termo ambiental apenas é errado. O termo correto é socioambiental, porque de fato há um elemento ali ambiental, porém o homem, a humanidade, intensifica esse fenômeno. Beleza? Então você pode escrever assim como resposta na 2. Enchentes não podem ser tidas apenas como um fenômeno ambiental, vírgula, uma vez que ações tomadas pelo homem, esse homem é com H, porque eu estou me referenciando à humanidade, tá? Porque ações tomadas pelo homem levam à intensificação de fenômenos como cheias. Ponto. Como exemplo, podemos citar o desmatamento da mata ciliar do entorno de rios. Ponto final. Beleza? Questãozinha de número 3. Diferencie megacidades de cidades globais e megalópolis. Beleza? Pessoal, olha só. Megacidades são cidades que têm um número muito grande de habitantes, tá? Muito grande de habitantes. Se eu não me engano, mais de 100 mil habitantes. Beleza? Entre 50 e 100 mil habitantes. Tá? Então, megacidades basicamente são formadas quando há uma migração muito intensa para esses núcleos urbanos, levando à formação de megacidades. Cidades globais são cidades globais que são cidades que possuem um grande fluxo de informações, de pessoas, de produtos, beleza? São cidades que têm conexão com todo mundo, como o próprio nome já diz, globais, beleza? E megalópolis são cidades que se formaram a partir da conurbação de metrópoles, de 2 ou mais metrópoles. Beleza? É aquela cidade que quando você olha de uma imagem de satélite, você vê uma mancha cinza gigantesca. É uma megalópole, beleza? Então a megalópole é uma cidade formada pela conurbação de metrópoles, 2 ou mais metrópoles. E só relembrando, o que é conurbação? Conurbação é um fenômeno que ocorre quando há o encontro das malhas urbanas de cidades. E a partir do momento que isso acontece, a área verde, o espaço verde, ou seja, a vegetação entre essas cidades, é completamente destruída. Beleza? Então coloca assim no seu caderno. Megacidades são cidades com 10 milhões de habitantes ou mais. Lembrei a quantidade de pessoas, tá? São 10 milhões de pessoas ou mais. Ponto. Cidades globais. 2 pontos. São cidades que mantêm influência em outras cidades a nível global, tendo fluxos muito intensos. Ponto do lado. Nestas cidades é muito comum encontrarmos bolsas de valores. Ponto final. Embaixo, megalópolis. 2 pontos. São formadas a partir da conurbação de 2 ou mais metrópoles. Ponto. Pessoal, sobre cidades globais, um elemento muito bom para determinar se uma cidade é global ou não é se essa cidade tem bolsa de valores. Se tiver, maravilhoso. Já mata cidade global. Beleza? 4. Explique como são formadas ilhas de calor e inversão térmica. Galera, ilhas de calor basicamente se formam quando em uma cidade você tem uma série de fenômenos, de elementos que concentram o calor ali dentro. Podemos citar a utilização de asfalto, podemos citar a retirada de vegetação, podemos citar a emissão de gases poluentes das mais diversas fontes, beleza? Então, são elementos que não deixam o calor sair, ele fica ali presente. Por que a retirada de vegetação intensifica as ilhas de calor?
Porque quando você tira a vegetação, o que acontece? A vegetação que tem a capacidade de reter o dióxido de carbono, o CO2, a vegetação que tem a função de contribuir para que a temperatura daquele ambiente diminua um pouco, jogando umidade para o ambiente, se ela for retirada, vai ficar mais quente. A sombra da vegetação também contribui muito para a temperatura diminuir. Se não tem sombra, esse fenômeno vai ser intensificado. Quando você coloca asfalto no chão, o que acontece? O asfalto ele possui uma capacidade de absorver o calor. E se você coloca asfalto dentro de uma realidade em que a atmosfera é aquecida de baixo para cima, porque eu já falei em sala, o nosso planeta não é aquecido de cima para baixo, ele é aquecido de baixo para cima. A radiação entra na Terra, interage com as moléculas de solo. Essas moléculas se agitam e molécula em agitação é calor, beleza? Então a Terra é aquecida de baixo para cima. Se em cima do solo você tem uma camada de asfalto, ele vai reter esse calor ali com tudo. É por isso que nós, no janeiro, né, no mês de janeiro, no Rio de Janeiro, você consegue instalar um ovo no asfalto por conta dessa estrutura, beleza? Então, quando você desmata, coloca asfalto, mais o que? Desmata, asfalto, constrói muitos prédios na cidade. Por quê? Porque o ar não é Gasparzinho, né? O ar ele precisa de espaço para circular. Você tem vários prédios, ele precisa desviar dos prédios, subir e descer os prédios, entende? E isso torna aquele ambiente mais quente, né? Menos úmido, beleza? Então, isso são ilhas de calor. E obviamente, quando você tem uma realidade em que você tem uma emissão absurda de gases poluentes, como dióxido de carbono, metano, sendo emitidos por carros, por indústrias, você tem uma lógica em que você vai ter um efeito estufa local. O efeito estufa ele existe a nível global, porém você pode intensificar esse efeito estufa sobre a sua cidade, colocando mais uma camadinha de gases poluentes sobre ela. Perfeito? E lembrando, esses gases poluentes, eles retêm o calor, eles não deixam o calor sair. O melhor exemplo é Bangu, que tem tudo isso e mais um pouco concentrados ali. Tá? E o que é inversão térmica? Inversão térmica é um fenômeno natural que, novamente, o homem complexifica, intensifica, tá? Mas que basicamente se estrutura da seguinte forma: massa de ar quente conduz todos os gases, ou uma quantidade muito significativa de gases que estão presentes na atmosfera não, mais próximos do solo, para a atmosfera. Leva embora esses gases poluentes. Beleza? Por quê? Porque a massa de ar quente é mais leve, é uma propriedade de toda massa de ar quente. Porém, durante os períodos mais frios, por conta da massa de ar frio ser mais densa, nós vamos ter esses gases sendo concentrados sobre a superfície. Por quê? Porque se a massa de ar frio ela é mais densa, ela é mais pesada, esses gases ficarão presos sobre a superfície, porque ela não vai subir. E é nesse momento em que nós respiramos uma quantidade muito mais excessiva de gases estufa, o que pode levar a dezenas de doenças respiratórias, cardiovasculares. Tranquilo? Então, coloca assim no seu caderno: ilhas de calor. 2 pontos. São formadas pela utilização, pela adoção de práticas que aumentam a temperatura das cidades, vírgula, como por exemplo, a utilização de asfalto, a construção de muitos prédios, a emissão de gases poluentes, tinha mais uma, só que agora eu esqueci.
asfalto, gases poluentes, prédios e, obviamente, desmatamento. Ponto final. Embaixo você escreve assim, ó, inversão térmica dos pontos. É um fenômeno que ocorre durante os períodos mais frios do ano ou durante os horários mais frios do dia, em que nós temos gases poluentes sendo retidos sobre a superfície por massas de ar frias. Ponto final. Beleza? A estrutura dos processos eu já expliquei aqui. Então a resposta pode ser um pouquinho mais curta. As respostas puderam ser um pouquinho mais curtas. Beleza? Questãozinha de número 5. Explique conurbação, explicitando a sua relação com a formação de regiões metropolitanas. Galera, como eu falei para vocês, conurbação é quando há um encontro de duas ou mais metrópoles, quando as áreas urbanas de duas ou mais metrópoles se encontram, eliminando as áreas verdes entre elas. Pessoal, o que são regiões metropolitanas? Regiões metropolitanas são regiões, são áreas formadas por cidades que mantêm relações de dependência entre si. Ou seja, são cidades que, para terem seu pleno funcionamento, elas dependem de serviços que outras cidades desenvolvem. Beleza? Então, por exemplo, Niterói faz parte da região metropolitana do Rio de Janeiro, ela depende do Rio de Janeiro uma série de fatores. Se você quiser tirar um documento, você tem que ir no centro do Rio. Se você quiser ir na sede de uma Petrobras, por exemplo, você tem que ir no Rio, na sede de bancos, na sede de empresas múltiplas, privadas e estatais, inclusive. Tá? Então, há uma dependência, né, dessas cidades que compõem as regiões metropolitanas entre si e principalmente entre a metrópole principal, que é aquela que dá um nome para a região metropolitana. No caso da região metropolitana do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Beleza? E qual é a relação de regiões metropolitanas com conurbação? Galera, se são cidades que têm uma relação de dependência entre si, que dependem, né, umas das outras, é extremamente comum, né, que ocorra a conurbação. Inclusive, um elemento que leva à formação de regiões metropolitanas é justamente a conurbação. As cidades vão crescendo tanto, que elas se tornam uma coisa só, praticamente. Então, há uma relação de dependência, né, e de utilização dos serviços das atividades econômicas múltiplas de maneira muito significativa. Tá? Então, escreve assim no seu caderno. Conurbação é o fenômeno de integração das regiões metropolitanas de duas ou mais metrópoles, vírgula, o que leva à eliminação das áreas verdes entre elas. Ponto. Este fenômeno é fundamental no desenvolvimento de regiões metropolitanas. Ponto final. Tá? Questãozinha de número 6 e última, tá? Disserte sobre a relação tecnologias no campo e concentração fundiária, evidenciando como esta lógica intensificou a migração campo-cidade, levando à urbanização brasileira. Perguntinha excelente, hein? Caramba! Parabéns, Almir. Olha só, pessoal, qual é a relação de tecnologias no campo e concentração fundiária? Pessoal, quanto mais tecnologia, menos a necessidade de mão de obra humana. E vocês vivem num país em que a concentração fundiária, que é a concentração de terras na mão de pouquíssimas pessoas, sempre se fez presente. Sempre. O Brasil vai presenciar uma concentração de terras nas mãos de pouquíssimas pessoas desde as capitanias hereditárias, a partir das capitanias hereditárias. Perdão. Então, imagine esse cenário em que poucas pessoas têm terras do tamanho de Pernambuco, e essas pessoas passam a utilizar muita tecnologia dentro das suas propriedades. Elas não vão precisar de muita mão de obra. Mas, cara, quando você tem uma terra do tamanho de Pernambuco, a população vai para onde? Se não há necessidade de utilização de mão de obra nas fazendas, a população vai
para onde? Vai trabalhar com o quê? Vai migrar para as cidades da cidade mais próxima. Vai migrar para os centros urbanos, perdão, das localidades mais próximas. Perfeito? Ou seja, as tecnologias no campo, elas aumentam a concentração de terras, portanto, a concentração fundiária. E como que isso intensificou a migração campo-cidade, levando à urbanização brasileira? Galera, o que é urbanização? É quando o número de pessoas nas cidades é maior do que o número de pessoas no campo. Então, se você enche o campus tecnologia, você vai aumentar o movimento campo-cidade, você vai aumentar a concentração fundiária, aumentando o movimento campo-cidade, o que obviamente vai levar ao crescimento da urbanização brasileira, que é quando você vai ter o Brasil sendo um país com mais pessoas nas cidades do que no campo, principalmente ali na década de 70, beleza? Um movimento que na Europa leva muitos anos, no Brasil basicamente vai se desenvolver em 15, 20 anos. Show? Então coloca assim no seu caderno. A utilização de tecnologias no campo leva ao aumento da concentração fundiária, vírgula, uma vez que elimina a necessidade da utilização de muita mão de obra humana, vírgula. A partir daí, vamos presenciar um grande movimento campo-cidade, que vai levar à urbanização brasileira, principalmente na década de 70. Ponto final. Beleza, gente? Olha só, finalizamos toda a nossa revisão, tá? Façam essa revisão com bastante atenção, várias vezes. A prova não tá difícil, mas é necessário que se estude, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, respondam a essa atividade lá no plural, beleza? Eu vou buscar responder o quanto antes. Tá bom, gente? Ó, beijo no coração, vou nessa, até a próxima. Fui!